Olá, meu nome é Robson Trindade e eu estou aqui para dar minha contribuição para a virada de 24 horas e o meu tema é visagismo. Visagismo. Eu sei que muitas pessoas não conhecem e nunca escutaram esse tema. Entretanto, o mercado de beleza, de um modo geral, conhece bastante esse tema visagismo e eu vou fazer aqui esta palestra com a ideia de comunicar a respeito do mercado de beleza, mas pode-se transportar para todos os cenários de negócios, sejam produtos, sejam serviços, seja tecnologia. Existe um formato que você já atua no seu segmento há muitos anos e nos últimos tempos a gente vem trabalhando para fundamentar melhor este conhecimento e também trazer para vocês um olhar nesse momento pós-pandemia. Nós estamos falando aqui a partir de 2022. O nosso tema, nós vamos tratar de visagismo e os novos tempos, acolhimento e degustação em imagens reais. E a Darko com a melhor imagem natural da sua cliente, do seu consumidor, da pessoa que está em busca de serviços, seja de imagem, seja produtos de consumo pessoal, para todo tipo de serviço. O visagismo atua dessas frentes, levando o melhor que a gente pode usar em benefício do nosso cliente, mas também em nosso próprio benefício, quando eu fico mais preparado para atender melhor a minha cliente, a sua cliente, a nossa cliente. Então, a partir daí, em alguns momentos eu vou mostrar algumas ferramentas de visagismo, né? Por exemplo, o formato do rosto redondo, eu vou mostrar o formato do rosto quadrado, eu vou mostrar outros acessórios, como o medidor Rey, né? Então, oportunamente, a gente vai falar rapidamente a respeito dessas ferramentas para que você possa ter noção e consciência que existe um trabalho bem sério e bastante consistente através do visagismo. Eu, exclusivamente para o mercado de beleza, mas a gente sabe que existem novas possibilidades e é nessa intenção que a gente faz essa virada 24 horas de conhecimento e eu tenho certeza que você vai ter uma boa noção do que é o visagismo, vai entender o visagismo no cenário do salão de beleza, mas você pode fazer, a partir daí, analogia no seu negócio e tenho certeza que satisfeito com isso. Eu vou deixar aqui já um alô, né, para Elo Alves. Tudo bem, Elo? Seja bem-vinda para o nosso bate-papo. Tenho certeza que você vai gostar muito de participar. Pode mandar suas perguntas, nós estamos ao vivo e qualquer intervenção que você quiser fazer, basta você publicar a mensagem que nós colocamos aqui e respondemos para você em tempo real. Seja bem-vinda você e todas as pessoas que estão participando conosco deste momento aqui, desta aula, que vai fazer parte integrante da virada 24 horas. Bom, eu queria que vocês soubessem o seguinte:
O visagismo já existe no Brasil a partir de 1994. Portanto, são 28 anos. E eu preciso que você guarde essa informação, porque essa informação vai nos servir mais adiante, né? Então, se inicia em 1994. Portanto, 28 anos de visagismo no Brasil. Essa informação é importante e eu quero que vocês guardem essa informação, porque ela vai nos servir mais adiante. Então, por que desta fala? Por que deste olhar? Porque eu, como muitos profissionais, já ingressamos no visagismo lá em 1994, portanto, 28 anos de visagismo no Brasil. Entretanto, em 2007, né, o visagismo ele avança nas universidades. Visagismo e terapia capilar. Esse é o tema que surge em 2007, e eu vou deixar bem claro lá, né, que é nas universidades. Eu falo das universidades porque muitas universidades começaram ali ao mesmo tempo. Então, 1900 visagismo no Brasil. Quando nós pensamos em 2007, nós temos que falar que 2007 para 2022 são 15 anos de universidade. Então, são 15 anos nas universidades. Então, a partir dessa constatação, a gente fala de 2007, o visagismo em terapia capilar nas universidades, e completa 15 anos agora, em 2022. E essas informações vão nortear parte da nossa conversa, parte do nosso assunto daqui para diante. Eu peço para você ficar assim bastante atento, mas atento principalmente com o que diz respeito a essa timeline do tempo, porque a timeline vai ajudar a que nós possamos enxergar melhor esse cenário e tudo isso que esse cenário vai nos proporcionar. Bom, a partir daí, nós temos que olhar para uma apresentação que vai mostrar o cenário no mercado de beleza com algumas intervenções do tempo que eu fiz parte no primeiro momento, no visagismo enquanto cabeleireiro operacional e visagista operacional, e no segundo tempo como visagista cabeleireiro estratégico e depois como visagista estratégico. Mas não se prenda a se preocupar com essas informações, porque eu vou trazer aqui uma apresentação que vai nos dar condições de enxergar melhor esta perspectiva. Então, nós temos aqui visagismo e os novos tempos, acolhimento e degustação de imagens reais. Darko com a melhor imagem natural da sua cliente, da sua consumidora. Bom, avançando aí, a gente tem que pensar que o visagismo é o universo da beleza. Como se comporta o visagismo no ambiente de beleza? Este olhar e esta fala é para deixar para vocês aí uma informação muito poderosa e não se preocupem muito, né, em anotar, porque eu vou voltar com esses temas e com estes conteúdos mais adiante de forma detalhada. Mas este é o cenário da nossa conversa, esse é o cenário da argumentação que eu vou usar durante esse nosso bate-papo aqui hoje. Bom, no primeiro momento, quando nós executamos o trabalho de cabeleireiro operacional, e eu vou dizer antes de 1994, nós executávamos o trabalho de cabeleireiro operacional. Quem começou a estudar visagismo começou a ficar com algumas informações poderosas que poderiam nos ajudar a fazer melhor aquilo que nós já fazíamos
Muito bem. Então, fique com essa frase aí. O visagismo surge em 1994 para nos ajudar a fazer melhor aquilo que nós já fazíamos muito bem. Bom, entretanto, existe até hoje, lembra-se, passado 28 anos, existe até hoje muitos profissionais que ainda são profissionais operacionais. Cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, micropigmentadoras, manicures, pedicures, podólogas, maquiadores, design de sobrancelha, micropigmentadores, todos esses profissionais do segmento de beleza, muitos deles ainda são operacionais. E eu aqui estou usando o exemplo de cabeleireiro, mas diga-se todas estas opções, barbeiros, maquiadores e assim por diante. Bom, o primeiro cenário mostra para a gente ali qual é o comportamento do profissional visagista, presta atenção. Qual é o comportamento do profissional visagista através dos tempos? Então, o cabeleireiro operacional, que existem muitos no mercado ainda hoje, esses profissionais têm o foco principal no que nós chamamos de execução do trabalho meramente através do pedido. Então, uma cliente vai até um espaço de beleza e faz um pedido. Eu quero escovar o cabelo. E o cabeleireiro operacional vai lá e faz a escova de ótima qualidade, exatamente como a cliente pediu, e está tudo certo. Esse era o compromisso. A cliente pediu e o profissional cabeleireiro operacional executar. Então, este é o cenário. Vai lá e executa. Entretanto, nós temos uma necessidade. Qual é a necessidade? Como é que nós podemos fazer para que esse profissional
para um cenário de colocar um pouquinho mais de incrementar um pouco mais estas informações que são extremamente relevantes. Bom, no primeiro momento, nós vamos falar aqui do visagista cabeleireiro estratégico. Visagista cabeleireiro estratégico. Primeira diferença dos demais. Ele tem uma graduação. Ele já tem uma graduação. Ele cursou uma graduação em visagismo, em estética, em cosmetologia, em terapia capilar. Ele tem uma graduação. E ele, então, começa a atuar na graduação com esse cenário onde ele pode e ele vai fazer ainda melhor do que ele já vinha fazendo. Ele era um cabeleireiro operacional, começou a obter algumas informações relevantes, ele sentiu que passou a atender menos clientes, mas começou a faturar mais, e ele resolveu investir na sua carreira e começou a cursar uma graduação. Bom, quando o profissional vai cursar uma graduação, ele já dá um salto maior, ele passa a ser um visagista cabeleireiro estratégico. E o que quer dizer essa denominação? Um profissional que está cursando graduação ou já cursou graduação e que ensina para a sua equipe como ela deve se comportar e como ela pode fazer com que a equipe, juntamente com ele, possam desempenhar um trabalho ainda mais poderoso. E aí ele sai daquele atendimento pífio de 55 pessoas, só executando o que a pessoa pediu, ele deixa de diminuir o atendimento da clientela por falta de braços, né, de equipe para ajudá-lo a crescer, embora ele já tenha crescido como operacional para um visagista, de cabeleireiro operacional para um visagista operacional, já haja um crescimento de faturamento, mas houve uma diminuição de público, de clientes. Já como visagista cabeleireiro estratégico, aí a coisa mudou de figura. Ele sai de 43 atendimentos para 69 atendimentos. Significa que existe uma evolução e uma busca de outras pessoas pelo atendimento específico que ele está oferecendo na sua trajetória de evolução profissional. E aí a gente vai perceber que ele atende 69 clientes, ele já tem uma equipe que ele mesmo treina, o faturamento dele salta de 25 mil para 51 mil aproximadamente, e ele se torna um visagista cabeleireiro estratégico com ticket médio acima de R$740. Para a gente fazer aqui um breve cálculo, né? A gente coloca aqui, olha, 51 mil reais dividido por 22 dias. Então, este profissional pode faturar por dia, em média, R$2.333. R$2.233 por dia. Há um ticket médio de 740 aproximadamente. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que o profissional que fatura 51 mil reais, ele pode pagar de locação no espaço que ele tem até R$4.100. Olha como mudou de figura, olha como mudou o cenário, olha como ele pode colocar mais pessoas e oferecer um espaço mais luxuoso para cliente dele a partir de agora. Por quê? Porque ele cursou uma graduação, porque ele treina os seus auxiliares e ajudantes e ele está mais preparado para proporcionar para cliente oferecimentos que geram uma conexão. Mas ele e a equipe dele ainda atendem a cliente juntos. Ele e os ajudantes, os auxiliares e toda a estrutura do salão trabalha em prol de fazer um trabalho de excelência. Vamos ver se você está enxergando melhor agora como é que está a coisa, para a gente saber se pode acompanhar. Mas é importante que a gente tenha um olhar atento para as colunas. Por quê?
cabeleireiro operacional faz só aquilo que a cliente pede. O visagista operacional faz aquilo que a cliente pede e procura fazer uma conexão para gerar a venda de mais um serviço. Lembrando que o ticket médio do cabeleireiro operacional é aproximadamente R$ 250 e o ticket médio do visagista operacional é aproximadamente R$ 580. Já o visagista cabeleireiro estratégico, ele tem um ticket médio de R$ 744, e enquanto o primeiro atendia 55 pessoas, o segundo atendia 43, ambos eram um atendimento personalíssimo, ou seja, aquele profissional é que fazia todo o trabalho. Quando ele passa a cursar uma graduação, ele passa a treinar uma equipe, ele ganha mais braços. Consequentemente, ele consegue atender um número maior de clientes, aumentar o faturamento e também aumentar o ticket médio. Lembrando que ele está treinando a equipe e que a equipe trabalha na intenção de ajudá-lo a trazer oferecimentos que tenham conexão com a leitura do visagismo, com o canal de distribuição de produtos e outras informações importantes, como dicas especiais. Mas, avançando, nós temos aí, no cenário que diz respeito ao visagista cabeleireiro estratégico, um profissional que cursou uma graduação e que tem ali, verdadeiramente, um faturamento significativo, e ele concluiu a sua graduação e agora está ensinando outras pessoas, outros profissionais, né? Então, isso tudo é para dizer para você que é possível que você enxergue melhor os cenários que a gente tem colocado e exposto aqui, para você ver como você se enxerga, como você se encaixa e como você pode avançar para esses novos tempos. Bom, a partir daqui, a gente tem um cenário ainda mais importante, que é o cenário de um visagista estratégico. Portanto, é um profissional visagista, olha, presta atenção, é um profissional visagista que tem pós-graduação, MBA em visagismo. Então, lembre-se, o primeiro era um cabeleireiro operacional, que é o primeiro estágio. O segundo estágio era um visagista operacional, que é quem cursou workshop, quem obteve algumas informações, assistiu algumas palestras e até fez uma vivência. Esse é o visagista operacional. E também a gente tem, por outro lado, aquele profissional que resolveu investir na sua carreira e resolveu cursar uma graduação, seja em estética, em cosmetologia, em terapia capilar, visagismo, resolveu cursar uma graduação. Portanto, é um profissional graduado com disciplina, inclusive, de visagismo. Então, ele passa a ser um visagista cabeleireiro estratégico. Ele aprende na faculdade e ensina para a sua equipe. E, a partir daí, então, ele tem um cenário muito promissor, muito atraente. Por quê? Porque ele passa agora a preparar a sua equipe para que ele possa vir a faturar mais. Ele sai lá daquele primeiro cenário de atendimento de 55 clientes para um faturamento de 14.200 para saltar para 69 clientes atendidas para um faturamento de R$ 51.000. É mais do que 400% de aumento com um número de 20% a mais de clientes. Olha como é importante quando você sabe oferecer, sabe falar melhor, quando você entrega serviço e conhecimento. Nota isso, serviço e conhecimento. Quando o profissional passa por uma pós-graduação, um MBA em visagismo, Master Business Administration em visagismo, ele passa a ser um visagista estratégico. E agora ele promoveu algumas pessoas da sua equipe para fazer mais consultorias
e ele fica mais na operação estratégica do que da linha de frente de atendimento. Lembra que no cabeleireiro operacional, ele que faz o que a cliente pede. No visagista operacional, é ele que faz o que a cliente pede e oferece outras coisas. Quando o visagista cabeleireiro estratégico começa a surgir no mercado com a graduação, ele começa a treinar uma equipe que ajuda ele a evoluir. Quando ele se torna um visagista estratégico, basicamente ele tem uma equipe já preparada que não passa a atender um número maior de clientes, mas atender um número menor de clientes com mais atenção, mais humanização, com acolhimento diferenciado, subtraindo da cliente muito mais do que a imagem original, mas o melhor da imagem dela. Acompanhando sempre o pedido. Então, o visagista estratégico é um cara que tem a graduação e a pós-graduação, MBA em visagismo, tem essa evolução. E o MBA em visagismo é, hoje, frequentado por médicos, biomédicos, dentistas, cabeleireiros, designers, psicólogos, consultores de imagem, fotógrafos e mundo afora. Tem muitos profissionais que estão cursando o MBA em visagismo e tem crescido muito em todas as áreas, né? Também na área das óticas, dos designs de joias e assim por diante. Bom, o profissional visagista estratégico, ele quase não executa mais o trabalho, mas ele é o maestro da sua equipe. Então, ele passa a ter um faturamento de R$96 mil aproximadamente. R$96 mil dividido por 22 dias, ele passa a ter um faturamento diário de R$2.114 aproximadamente. Olha lá. Olha só aonde a gente veio parar, qual o faturamento diário e como isso tudo pode crescer ainda mais. Basta aumentar a equipe, treinar as pessoas, começar a trazer profissionais que tenham essa expertise e o cenário vai alterar e muito. Mas quando a gente pensa em R$96.100 vezes 8%, você já pode pagar um aluguel de R$7.600. Olha como você tem condições de crescer, de guardar dinheiro só com o aluguel. Quando eu falo que você pode gastar R$7.600 de aluguel, não significa que você tem que arrumar um aluguel nesse preço. Você pode arrumar um aluguel num preço menor, desde que você tenha o conforto que um visagista daria para sua cliente, que tem um gasto mensal de aproximadamente R$1.600 o ticket médio. R$1.600 o ticket médio. Então, esse é o cenário e é a partir daí que eu convido você para a gente olhar isso de maneira detalhada ainda mais. Então, vamos pedir aí que o pessoal coloque o próximo slide aí. Bom, visagismo no universo da beleza. Visagismo no universo da beleza. Bom, o mundo já mudou, né? 2022 não volta mais para trás. Vamos seguir adiante com novas possibilidades a partir de agora. E é esse o convite que eu faço para você, para que você faça esse mergulho conosco e que a gente possa avançar em novos conhecimentos. O que ocorre, detalhando ainda mais, o cabeleireiro operacional atende a cliente simplesmente, atende o pedido que ela fez, não contesta absolutamente nada, não dá nenhuma sugestão, absolutamente nada. Ele é um executor do pedido da cliente. Ele mal conversa com ela, executa o que ela pediu na íntegra e na totalidade do que ele é capaz. Esse formato já existe há 100 anos e é hora de mudar para melhorar ainda mais. Mas quem quer continuar desse jeito aí, está tudo certo, não tem problema nenhum, não tem aqui nenhuma crítica com relação a isso, mas tem aqui uma constatação de como você pode fazer isso ficar ainda melhor. Se você é um cabeleireiro meramente operacional, existe possibilidade de você avançar, e é nesse sentido que a gente está com esse encontro aqui, na jornada de 24 horas,
levando para você esse tema de forma bastante detalhada, mas detalhada com a intenção de te mostrar o cenário, né? Então, colocando aqui, né? A Elo colocou assim, que ela adora atender as clientes com esse atendimento humanizado. Ela colocou aí a mensagem que ela adora atender as clientes com esse atendimento humanizado. Eu já vou mostrar uma imagem que demonstra bastante para a Elo ver se ela está fazendo assim. Bom, lembrando, esse formato de cabeleireiro operacional serve para barbeiro, para todas as áreas da beleza, como todas as outras áreas de profissionais que vendem qualquer tipo de produto ou serviço. Não importa o que você vende. Se você for um cara que vende carro, se a pessoa chegar lá e pedir para você, eu queria um carro X da cor tal, você vai lá, olha o preço, fala para o cara compra aquele carro, você não vendeu para ele. Você atendeu ele porque ele já sabia até o que ele queria comprar. O nosso objetivo aqui é que você seja capaz de vender para ele alguma coisa além do que ele veio buscar. Ele veio comprar um carro 1000, você vai vender um carro 1.6. Ele veio comprar um carro básico, você vai vender um carro automático. Ele veio comprar um carro na versão sedã, você vai vender para ele um carro na versão esportiva. Por exemplo, por aí vai, e por aí que a gente está dizendo para vocês. Existem muitas coisas que vocês podem fazer e mudar a realidade do seu trabalho. Mas nessa linha de conduta e nesse raciocínio, vamos fazer um pequeno review. Você se lembra que o visagismo iniciou no Brasil por volta de 1994, portanto, fazem 28 anos que o visagismo está no Brasil. E que desde 2007, o visagismo e terapia capilar começaram a surgir nas universidades. Portanto, fazem 15 anos. Olha só, já fazem 15 anos que existe curso de graduação e curso de pós-graduação e MBA em visagismo, especialmente Faculdade Monitor, com a coordenação da querida professora Tânia Trindade, que faz um trabalho belíssimo e tem um grupo muito significativo. A cada semestre começam turmas novas e cada vez mais profissionais se realizam com esse curso de pós-graduação, que é o Master Business Administration, ou seja, o MBA em visagismo e consultoria de imagem visagista. Bom, dentro desse cenário, nós trazemos para vocês outras oportunidades e como isso faz muito sentido, né? O que a gente está falando? Né? Nós estamos falando aqui que você pode ter, ou você ainda pode perceber que o cenário que a gente enfrenta, o cenário que a gente está posto, estamos colocados, estamos inseridos, né? É um cenário de muito sucesso, de faturamento significativo, de números bastante elevados para profissionais que, na maioria das vezes, não chegaram a ter um estudo muito aprofundado sobre aquilo que fazem. Então, isso é um cenário muito diferente e muito importante para observar como o visagismo pode ser adaptado a todo esse cenário. Mas também há de se dizer que o profissional que só funciona como operacional, está tudo certo, mas ele vai ficar com esse salário aí, salário não, com este faturamento aí, e cada vez mais com os altos impostos, esse valor de retirada, como se fosse o salário dele, né? O MEI, aquela receita que ele tira todo mês, fica comprometida, porque cada vez mais tem impostos, cada vez mais os produtos sobem, e você tem medo de subir o seu valor, o seu preço, com medo de seus clientes irem embora em definitivo. Então, com isso a gente vai dizer para vocês precisam estar mais preparados para conhecer novos cenários. Quando eu trouxe esse tema aqui, eu vou pedir para o diretor colocar minha imagem maior aqui. Quando eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, foi para dizer para vocês que eu me lembro do recorte de 2007. Quando nós começamos a ministrar aula dos cursos de graduação, os meus alunos de graduação, eu fiz uma pesquisa, eles tinham um ticket médio de corte de cabelo de R$70 a R$100 no máximo.
Então, o preço médio era 70. Tinha quem cobrava menos, tinha quem cobrava mais, mas não passava de 100. A média, R$ 70 era um preço mais praticado, mas tinha de 70 a 100 reais. Naquela ocasião, eu cobrava R$ 480 um corte de cabelo. R$ 480 um corte de cabelo. E eu propunha para os profissionais que estavam cursando graduação em visagismo e terapia capilar que uma consultoria de visagismo pleno poderia custar até R$ 3.000. Eles achavam um absurdo, que você imagina com um profissional que cobra um corte 70, ele não está pensando que possa ter um ticket médio de R$ 3.000. Quem é que vai pagar? O cara que paga 70 para cortar o cabelo vai pagar por uma consultoria R$ 3.000? Jamais. Este era o olhar desses profissionais. Este era o olhar dos profissionais que estavam cursando ali visagismo e terapia capilar. Essa é a realidade em 2007. Olha que coisa maluca, né? Mas isso é para dizer para vocês que naquela ocasião, essas ferramentas aqui, ó, elas foram criadas naquele cenário, naquele momento, né? Por quê? Porque nós tínhamos ali a figura do rosto redondo, né? Vamos passar aqui do rosto redondo, vamos mudar aqui do rosto redondo. Nós tínhamos aqui a figura do rosto quadrado, né? Do rosto quadrado. Tem aí uma oportunidade, porque você começa geométricas e elas fazem mais sentido quando você tem tangibilidade. Quando você toca nessas ferramentas, quando você mostra essas ferramentas para a sua cliente, você verdadeiramente tem um resultado mais positivo e mais poderoso. E aqui o retângulo alto, né? Retângulo alto, e aqui o retângulo baixo, E a gente tem aqui a família dos triângulos, né? Que primeiro é o triângulo baixo, depois o triângulo alto e, por último, o losango, né? Esses aqui são os 7 formatos de rosto primário que nós criamos lá na universidade em 2007, quando os alunos cobravam R$ 70 o corte de cabelo, 70 a 100 o preço médio, e que eu praticava 480, mas dizia para eles que uma consultoria visagista custaria em torno de R$ 3.000. Bom, lógico que isso é bastante impactante para o profissional que está ali cursando graduação e cobra R$ 70 o corte de cabelo. Mas o principal pode trazer novas perspectivas para o mercado. Significa que o profissional, quando é o cabeleireiro operacional, ele fica atrás da cliente, tá vendo? Ele fica atrás da cadeira, conversa com ela usando o espelho, e ela usa o espelho para falar com ele, e assim que fica um atendimento simples. Cabeleireiro se posiciona nas costas da cliente, tentando entender o que ela está pedindo, e ela tentando acreditar que ele entendeu o que ela pediu. Em poucos minutos ali, tentando fazer com que essa informação chegue ao profissional para que ele possa fazer uma entrega com certa relevância. Mas o cabeleireiro operacional entrega só o que a cliente pede e nada mais. Bom, quando a gente passa para o cenário do cabeleireiro visagista, do visagista operacional, nós tínhamos o cabeleireiro operacional e agora o visagista operacional. O visagista operacional atende a cliente sugerindo um serviço a mais, um ou dois serviços a mais ali, que na maioria das vezes não é o que ele pode executar, é o que alguém pode executar, por exemplo, uma manicure, por exemplo, uma design de sobrancelha. Então ele consegue oferecer alguma coisinha a mais para a cliente ali, e a cliente, lógico, está sempre interessada em comprar alguma coisa a mais que vai melhorar a imagem dela. Aquele cabeleireiro operacional é aquele cabeleireiro tradicional que já existe há 100 anos, e o visagista operacional é aquele que fez o workshop, que fez uma vivência, participou de uma palestra, obteve informações, mas, portanto, nunca participou de uma formação
acadêmica. Mas também está tudo certo, não tem problema nenhum. Como ele atende? Ele já atende um pouco mais, dialogando um pouco mais com a cliente. E agora ele sugere outros serviços que ele também pode fazer outros serviços a mais. E, portanto, ele vai diminuir o número de atendimentos, mas certamente vai avançar com possibilidades de faturamento maior, atendendo um número menor de clientes. Bom, a partir daí surge o visagista cabeleireiro estratégico, aquele que consulta cliente, que usa a equipe para conseguir fazer um trabalho mais efetivo, com mais abrangência e maior participação da equipe que ele mesmo vem treinando, que ele mesmo vem fazendo com que esse profissional possa crescer através desse cenário aonde ele está inserido, e ele já está cursando uma graduação ou já cursou uma graduação, ele já tem uma formação acadêmica, e isso deixa ele num outro patamar. Ele passa a atender um número maior de clientes porque ele recebe novas indicações e porque ele tem uma equipe agora que também ajuda ele a atender a mesma cliente, ou seja, um auxiliar, um ajudante, todos eles estão passando por um processo de treinamento, porque esse profissional, além de fazer o trabalho dele, ele também ajuda com que os clientes possam fazer outros oferecimentos, outros serviços que antes ele não tinha como fazer. E aí, o cenário é esse, você vê lá, cliente com outras pessoas atuando ali. Pelo menos mais 3 pessoas estão no cenário do atendimento, atendendo 20% do serviço operacional. O visagista cabeleireiro estratégico, ele só atende 20% do serviço operacional. Habitualmente ele vai fazer o corte, talvez ele vai fazer as mechas, talvez ele aplique a coloração, mas a partir daí a equipe assume, né? E faz com que esse serviço seja bem legal e que esse serviço não tenha nenhum tipo de olhar para outros cenários, ou seja, ele continua focado naquilo que ele faz muito bem e que, portanto, ele cursou uma graduação, ele está fazendo isso muito melhor e vem treinando a sua equipe, e ele desenvolve exclusivamente a parte operacional, 20% do serviço, que é aquilo que é a especialidade dele. Já a equipe desenvolve os outros 80% dos serviços que têm uma conotação de serviços repetitivos. Por exemplo, lavar, hidratar, condicionar, buscar estrutura, nutrição, outros tratamentos que fazem parte, terapia capilar, observar o couro cabeludo, a haste do cabelo, o tom de pele, o rubor da pele, a estrutura e o formato das unhas, tantas coisas que o visagismo ensina que a gente não tem tempo aqui o suficiente para avançar por esse caminho. Bom, vamos falar agora do visagista estratégico. Visagista estratégico. Visagista estratégico é aquele que já consegue atender um número maior de clientes, com faturamento muito maior, com ticket médio muito maior, e ele já tem uma equipe agora que atende a cliente que ele mesmo nem precisa atender se ele não quiser, porque a equipe treinada, as pessoas que já estão contratadas, já conseguem dar conta. O profissional de beleza, via de regra, ele sempre gosta de atender a cliente e, portanto, ele acaba fazendo ali o trabalho que ele sempre gostou de fazer e que, portanto, ele não abandona porque ele gosta, ele tem prazer em fazer aquilo, então ele fica ali no cenário fazendo aquilo que ele gosta, mas ele já faz em menor quantidade, porque a equipe consegue dar conta do serviço até se ele não estiver lá. Mas como visagista estratégico, ele trabalha em todas as frentes. Ele observa o atendimento quando a cliente chega, o atendimento no estoque, ele faz o projeto, ele manda para a cliente, ele encosta para sugerir, ele cumprimenta, ele é gentil, ele é generoso, ele dá dicas poderosas para todas as clientes que circulam no salão. Ele vira ali o visagista estratégico, quer dizer,
Aquele profissional que dá várias opiniões poderosas e que faz com que toda a equipe fature mais, inclusive o salão. Vamos olhar o cenário desse profissional. Observa que o profissional está conversando com a cliente, despedindo da cliente quando a cliente sai, né? Isso faz com que o atendimento seja um atendimento especial, portanto, um atendimento humanizado. Quando a cliente chega, o acolhimento humanizado. Quando a cliente vai, a demonstração de que o atendimento foi especial e humanizado. Você atende quando ela chega e leva ela até a porta para se despedir dela. Isso faz uma tremenda diferença, isso faz do cenário de beleza uma oportunidade maravilhosa e incrível e propõe a mudança, acima de tudo, daquilo que nós chamamos uma oportunidade de fazer melhor aquilo que você já fazia muito bem. Portanto, eu vou pedir para trazer mais uma imagem. E a próxima imagem é essa daqui. Olha só como a conversa já tem um outro profissional atendendo uma outra cliente, estão conversando ali, ambas em pé, uma olhando para a outra de frente, observando o perfil, o lugar é mais agradável, é mais aconchegante, é um espaço de atendimento visagista estratégico, onde o visagista sugere projetos e um dossiê digital. Projetos, porque se fizer um projeto de corte, é um só. Mas se fizer de corte de cor, são dois. Se fizer de corte de cor e de óculos, são três. Quando você junta três projetos num trabalho só, vira um dossiê. E ele pode ser digital ou pode ser físico. Eu recomendo que seja digital, porque o físico ocupa espaço, custa caro, usa recursos naturais e a gente pode evitar tudo isso. Mas não está aqui descartada a possibilidade de você avançar também com um dossiê presencial. Um dossiê físico, que você possa fazer uma entrega presencial. Eu prefiro fazer uma entrega digital, que eu acredito que tenha mais relevância. Poderosas e necessárias. Bom, através desse bate-papo, desta conversa, a gente tem que olhar a evolução do tempo. E para falar da evolução do tempo, eu vou voltar naquela conversa
que eu disse inicialmente que em 2007 cobravam de 70 a 100 reais, quando eu cobrava 480. E seria, presta atenção, seria uma oportunidade para que eles pudessem ali, para que eles pudessem, né, naquele momento, participar de um olhar para o futuro. 2007, portanto, 15 anos atrás. Vou repetir. 2007, 15 anos atrás. A convite é que eles fizessem uma reflexão para o futuro. Mas como eu fiz a pesquisa lá, o corte custava de 70 a 100 reais e o meu custava 480, e eu sugeria uma consultoria visagista que pudesse custar 3 mil, vamos trazer para os tempos reais. A primeira pergunta eu vou fazer, mas eu não vou responder. A primeira pergunta eu vou fazer, mas eu não vou responder, né? Quanto, quem saber, quanto custa o corte de cabelo de um atualmente? Quanto custa um corte de cabelo de um dos meus alunos atualmente? A pergunta é: quanto custa o corte de cabelo de um dos meus alunos atualmente? Eu não sei a resposta, eu não tenho a resposta, mas é para dizer que naquela ocasião, nós não tínhamos a intenção de deixar ninguém sem observar quais eram as possibilidades que a gente tinha. Entretanto, é importante lembrar que as pessoas lá não acreditavam nessa possibilidade. Então, eu pergunto, quanto custa o corte de cabelo de um dos meus alunos atualmente? Essa é a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês aí. Eu não vou responder. Eu vou deixar para você no ar, porque você pode pensar a que preço você vendia o seu trabalho, e não importa qual trabalho que você faz, a que preço você vendia o seu trabalho em 2007, a que preço o seu trabalho é vendido hoje. Mas eu posso dizer para você que o meu corte de cabelo, que custava 480 naquela época, hoje custa 1.150. Naquela época, em 2007, o corte custava 480 reais. Hoje, em 2022, custa 1.150. Então, vou colocar, né? O corte em 2007 era igual a 480 reais. Atualmente, custa R$ 1.150 em 2022. Vou colocar lá, portanto, 15 anos depois. Olha aqui que intrigante esse comentário e como essa informação é terrível. Então, quanto custa o corte de cabelo de um dos meus alunos atualmente? O meu corte em 2007 custava 480 e atualmente custa 1.150 em 2022. Portanto, 15 anos depois. Então, 480 em 2007, 1.150 em 2022. Depois de 15 anos. Quanto será que custa o corte de um dos meus alunos? E eu posso avançar dizendo para você, a proposta lá era a consultoria, né? Consultoria visagista, a consultoria visagista, deixa eu deixar lá que tem um errinho lá. Consultoria visagista plena, era para custar, R$ 3.000. Vamos falar, em 2007. Era uma sugestão.
Era uma sugestão. Vamos colocar aqui para vocês poderem ver. Então, a consultoria visagista plena de R$ 3.000 era para 2007. Era uma sugestão para 2007. Hoje, em 2022, quanto custa a consultoria visagista plena em 2022, quando ela custava, sugestão lá em 2007, R$ 3.000. Hoje a consultoria visagista plena custa R$ 12.800. Em 2022, custa R$ 12.800 em 2022. E aí nós vamos avançar para encontrar um novo cenário. E as pessoas sempre pensam assim, mas quem é que vai comprar? Sempre a pessoa tem essa colocação, quem é que vai comprar? E aí eu mostro para vocês que aqui, que em 2019, portanto, 3 anos atrás, como visagista estratégico que eu sou, né, a gente começou a navegar por outros caminhos e fomos contratados pela CNN Brasil para entregar dossiê com projetos visagistas para os jornalistas da CNN. Né? Todas essas tarefas foram registradas, todas as etapas foram fotografadas e filmadas, e a gente tem um vasto material que justifica e explica esse cenário com esta contratação. A CNN nos contratou naquela ocasião para fazer consultoria de 23 jornalistas. Acabamos fazendo consultoria para mais de 100 pessoas. Né? Para mais de 100 pessoas. Olha que cenário maluco. Olha que cenário louco e como tudo isso vem evoluindo cada vez mais e está à sua disposição também. Bom, eu poderia falar para vocês aqui os principais clientes, né? Eu vou até pedir aqui para a direção aumentar, para a gente poder observar. Olha lá, a gente tem Monitor, Vivix, Estácio, World Comics, Priscila do Vale, Luxótica, Ibeco, Imbi Morumbi, Nike Mercurial, CNN Brasil, São Leopoldo Bandic e tantas outras empresas. A gente podia colocar aqui a Aeroworks, a gente podia colocar aqui Darko Professional e tantas outras marcas que hoje são nossos clientes em potencial. E por que isso? Porque nós acreditamos que todos esses objetivos são objetivos de fazer com que o profissional possa avançar e avançar de maneira muito brilhante e muito significativa, principalmente fazendo uma grande diferença no mercado. Então, você pode continuar cabeleireiro operacional, você pode já ter evoluído para visagista operacional, você pode ter cursado uma graduação e, portanto, ser um visagista cabeleireiro estratégico, ou fazer como tantos alunos que nós tivemos até agora, que são alunos do MBA, alunos que vêm cursando com a gente em outras universidades, né? São Leopoldo Mandic e tantas outras que vocês vão ouvir falar nos próximos dias, ainda mais com mais excelência. O nosso objetivo é levar para você, se aprofunda no conhecimento, aprende a diferenciar. Olha, vou colocar aqui essa mensagem para fechar aqui, porque o Denner sempre faz uma colocação bacana, né? Quando o profissional se aprofunda no conhecimento, aprende a diferenciar valor de preço. Sim, Denner, a situação é a seguinte, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? O que mais pega nesse cenário é como você é capaz de entregar o serviço associado a conhecimento. Hoje, para você ter um olhar humanizado, para você pensar no autocuidado da sua cliente, você tem que pensar em como tornar esse cenário o melhor cenário do mundo, né? O melhor cenário quando a gente pensa em falar, principalmente em contar histórias que fazem uma grande diferença no mercado de beleza. Por quê? Porque dessa maneira a gente tem condições
de fazer melhor aquilo que a gente já fazia muito bem. Eu estou me aproximando aqui dos minutos finais para dizer para vocês o seguinte: vocês não precisam estar preocupados, vocês não precisam estar aí tensos e sobretudo, ansiosos, né, para tomar uma decisão. Por quê? Porque eu digo sempre que o profissional de beleza, ele não precisa estudar. Ele não precisa estudar. Ele merece estudar. O estudar é um merecimento. Você, em toda a vida profissional de qualquer área, a pessoa estuda, se forma, pós-gradua e vai continuar estudando, e depois ela se encontra num cenário de acomodação. Quando você se acomoda a alguma coisa, você está fadado à estagnação, você está fadado a ficar no lugar comum, onde a gente encontra várias pessoas que estão ali entregues, prontas para fazer o mesmo para o resto da vida. E aí não encontra sentido em viver. Então, recapitulando, o visagismo inicia no Brasil em 1994, portanto, tem 28 anos de visagismo no Brasil. Nesse período surgiram palestras, workshops, vivências e informações a respeito de visagismo. E muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer esses conteúdos através desses canais: workshop, vivência, palestra ou até com informações fragmentadas. A partir de 2007, o visagismo e terapia capilar entra nas universidades. Então, portanto, já fazem 15 anos que as pessoas se formam. Há 15 anos existem turmas formando em visagismo na universidade e em graduação. Estética, cosmetologia e tantas outras áreas da beleza que contemplam você ser um aluno graduado. Se você é um profissional graduado em qualquer outra área, não importa se você é graduado em qualquer outro conteúdo. Você pode ser bacharel em Direito, bacharel em Estética, pode ter feito administração, não importa o que você fez. Você pode cursar um curso de MBA em visagismo e, portanto, se você tiver intenção de conhecer mais sobre o MBA em visagismo, né, você pode fazer contato aí com a professora Tânia, né? E eu vou pedir para colocar o telefone dela aqui, porque assim, se vocês quiserem, pelo menos obter informações, né? Vocês podem procurar a professora Tânia. Ela, inclusive, é mestre em comunicação audiovisual e ela tem um recorte para o cinema, porque ela também falou de visagismo, e com isso a gente consegue um resultado bem legal, e você pode fazer contato com qualquer parte do Brasil e conhecer melhor o MBA em visagismo. Assim, a gente vai se despedindo de vocês para dizer o seguinte: o visagismo já tem uma história muito importante no mercado de beleza, e eu penso muito que nós temos que valorizar cada vez mais os profissionais de beleza e avançar nos estudos como todos os profissionais de todas as áreas fazem, e fazem de forma brilhante, né? Então, eu quero que vocês possam aí se habilitar e também buscar novas oportunidades através desse cenário, e que essas modificações, que essas transações façam com que vocês sejam ainda melhor naquilo que vocês já faziam muito bem. Visagismo nos novos tempos, é assim que nós vamos nos despedir aqui hoje, e eu tenho imenso prazer, imensa alegria de estar participando com vocês aqui desse conteúdo e desta oportunidade de participar da virada de 24 horas. Eu agradeço a todo mundo que participou conosco aqui, em especial, nós tivemos aqui um número bem grande de pessoas, mas em especial a Elo Alves, ao Denner, que sempre está apoiando com a gente aqui, a Sirlene, a Aparecida Rocha, tantas pessoas estão com a gente também, a Carla Nascimento, que também sempre dá esse apoio muito legal, o meu irmão Roberto Trindade, que está com a gente aqui também. Tem muita gente bacana aqui que sempre a gente encontra,
e que, a partir desse encontro, eu quero dizer para vocês, conheçam as ferramentas do visagismo, né? Esse aqui é o medidor REI. Esse aqui é o medidor REI que mede razão, emoção e intuição. Esse aqui é o medidor REI, uma ferramenta muito popular entre os visagistas e que as clientes adoram que você usa e mostra para elas como é importante você usar um material que tenha bastante relevância e que faça sentido para a cliente. Também tem aqui a ferramenta para você fazer a observação do olho dominante, né, do olho dominante. Também a gente tem aqui a régua Brits, que também faz o recorte de olho e boca. Olho e boca você pode fazer com essa ferramenta, e tem outras tantas ferramentas que foram criadas agora pela Tânia e pela Thaís para a Aeroworks, que é a ferramenta para lábios e também a ferramenta paramédica para auréolas, reconstituição de auréolas depois de cirurgia que retira a mama e implanta a mama nova, e elas fazem a auréola copiando a original. Bom, tem muitas coisas importantes, o cenário é maravilhoso. Um abraço a todos os profissionais do segmento de beleza, em especial você que está assistindo conosco aqui e que pode, se você não é do mercado, que você possa falar para alguém que é do mercado e que gostaria de fazer esta exposição, esta evolução na própria carreira. Ok? Até breve, até qualquer momento. Eu sou o professor Robson Trindade e agradeço profundamente esta oportunidade aqui hoje. Então, diretor, chama para nós a vinheta e vamos partir deixando aí um grande abraço, principalmente para a Ré Brasil, para a Darko Professional, que tem feito um trabalho incrível com a gente e que a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que sempre fazem parte do dia a dia das nossas vidas. É isso. Diretor, solta a vinheta e até breve.